Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante pregação da palavra do Senhor. O texto desta manhã, Provérbios, capítulo 17, versículo 19, mas nós faremos inicialmente uma leitura em Tiago, capítulo de número 3, leremos do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 10. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? É inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Agora, vamos ao livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 19. Esse é o texto da pregação. Provérbios 17, versículo 19. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor Deus, vamos ouvir a exposição agora da Tua palavra e queremos pedir a Tua graça, pela Tua bondade, para que use aquele que há de falar, que ele não fale de si mesmo, que ele não tenha motivações erradas, que ele não chame atenção para si mesmo, mas que de forma clara nos exponha
a palavra do Senhor, a sabedoria do céu, e conduza o nosso coração a Cristo. Dá a Ele a sabedoria que precisa, a graça para falar no poder do Espírito Santo de forma fiel. A todos que ouvem, Senhor, concede também a Tua graça, para que ouçam com atenção, para que ouçam com temor e tremor, para que ouçam em oração, pedindo Tua graça para viver de acordo com a palavra do Senhor. Usa a Tua palavra para, pelo Teu Espírito Santo, moldar-nos à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos, Senhor, esta bênção, da qual tanto necessitamos. Oramos em nome dEle. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, uma das coisas mais assustadoras com a qual o Evangelho nos confronta diz respeito à condição do coração humano. O coração na Bíblia refere-se àquela parte imaterial do nosso ser, que é o centro de toda a atividade emocional, intelectual, religiosa e moral. A condição inicial do coração humano era, sem dúvidas, diferente. Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitos. O coração de Adão e Eva, antes da queda, estava completamente, perfeitamente centrado em Deus. Eles o amavam perfeitamente. Eles ansiavam por servi-lo, e tudo que eles faziam, eles visavam a glória de Deus. Mas, após a queda, o coração humano tornou-se corrompido, a ponto de ser descrito da seguinte forma em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Depois da queda, a quem nós amamos mais do que tudo? A resposta? A nós mesmos. De modo que o eu se encontra no centro da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas motivações. E lá, no íntimo do nosso coração, há uma voz que nos engana, contando a seguinte mentira: você é a pessoa mais importante. Você tem sempre razão. Nós supervalorizamos a nós mesmos. E uma das formas como esse orgulho do coração se evidencia é justamente a nossa disposição de contender, de brigar, para que as coisas sejam exatamente da forma como nós queremos. Mas este caminho é perigoso. E conforme Provérbios nos ensina, este caminho é o caminho dos tolos. A jornada do coração orgulhoso tem no caminho, no trajeto de toda ela, contenda. E no final tem, certamente, destruição. É isso que nos ensina Provérbios 17, versículo 19. E é por isso que nesta manhã eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: contenda e destruição
as misérias de um coração orgulhoso. Em primeiro lugar, devemos observar a primeira linha do nosso provérbio. Veja o que diz: o que ama a contenda, ama o pecado. Você pode observar que duas palavras se destacam: contenda e pecado. Contenda se refere a um conflito, a uma disposição para brigar, para lutar. Já a palavra pecado é tradução de um termo que tem relação com transgressão e significa rebelião. Nesse caso, rebelião contra Deus. Quando nós juntamos esses dois termos, o que temos diante de nós é um quadro no qual ações e palavras resultam no rompimento de relações humanas saudáveis. Portanto, a primeira linha deste provérbio fala deste amor pela rebelião e pela contenda, pelo conflito. E não estamos falando aqui de uma questão ocasional, mas de uma preferência intencional, de uma inclinação do coração. Estamos falando de uma disposição que transforma quase todas as conversas em discussão, em batalha verbal. Isso pode se revelar de muitas formas. Pode ser em discussões sobre política, religião, futebol, em discussões porque na fila do banco ou do mercado alguém tomou a frente. Ou quando alguém no trânsito faz uma barbeiragem e a pessoa está discutindo com o motorista do carro ao lado. Ou pode se revelar quando a pessoa sofre qualquer tipo de prejuízo, uma tendência para defender a qualquer custo a sua posição. Pode se revelar também nas redes sociais, quando alguém faz uma afirmação polêmica apenas para provocar discussões acaloradas sobre o tema, como se isso fosse uma virtude. Mas, certamente, é nas relações mais íntimas, como no casamento, na relação entre pais e filhos, no convívio com parentes, na comunhão com os irmãos na igreja, que essa disposição para a contenda se revela mais amarga e mais cruel. Em todas essas situações, essa disposição pecaminosa leva a pessoa a uma posição de defesa, de resistência, na qual essa pessoa não vai revelar o menor interesse pela paz. Não há uma disposição para resolver o conflito. É como se alguém tivesse entrado no domínio desta pessoa, estivesse tirando-lhe do centro, estivesse destruindo seus planos, impedindo sua felicidade, machucando o seu coração. E quando este sentimento está vivo, o coração orgulhoso se escandaliza e diz: como assim? Como alguém ousa fazer tal coisa? Como alguém ousa se opor à minha vontade? E diante disso, a pessoa sente como se fosse um dever, uma obrigação contender, brigar, defender-se. Daí surgem as más ações e as palavras são usadas como arma para ferir os opositores. Essa preferência pela contenda é descrita aqui em nosso texto como pecado. A palavra, como já disse, traduzida aqui como pecado, é transgressão.
se refere a uma rebelião contra Deus. Então, podemos concluir, quando uma pessoa ama a contenda contra o próximo, ama também a rebelião contra Deus. Isso, então, revela a natureza da contenda. Ela é uma obra da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 20, na lista das obras da carne estão coisas como essas, todas relacionadas à contenda: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Eis o que o pecado faz: nos separa de Deus e nos separa do próximo. A contenda é pecado, é transgressão, é rebelião contra Deus, mas também leva ao pecado. Por isso Tiago nos diz lá na leitura que fizemos no capítulo 3, versículo 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí está a contenda. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então isso quer dizer que ao pecado da contenda se reúnem outros, como a maledicência, a maldade, a ira, a amargura e o desejo por vingança. Amados irmãos, então eis o que o nosso coração costuma dizer: você deve resistir, você deve contender. Eis o que a sabedoria do mundo nos diz: lute contra tudo e todos que, na sua opinião, se colocam contra a sua felicidade. Mas o Espírito Santo nos ensina, por meio de Tiago, que este pensamento, esta sabedoria terrena, essa sabedoria do mundo é, diz Tiago, terrena, animal e demoníaca. Observe então, irmãos, quando nos tornamos amantes da contenda, estamos seguindo a sabedoria deste mundo. Falamos e agimos conforme as obras da carne, em rebelião contra Deus. Mas Provérbios está nos dizendo aqui: ei, este caminho é tolo e acabará mal. O caminho da sabedoria é um caminho diferente. É o caminho de Cristo, príncipe da paz. Por isso, no mesmo texto, em Tiago 3,17, o Espírito Santo nos ensina: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Se você conhece a Cristo, se você foi alcançado pela graça de Deus, você deve estar longe da sabedoria mundana e deve abraçar esta sabedoria do alto. Vejam como essa sabedoria é descrita, como essas palavras entram em contraste com aquela disposição para a contenda. Aqui diz que essa sabedoria é pura. Isso quer dizer, ela é incapaz de produzir algum mal. Também diz que ela é pacífica. Então, ela não promove brigas, ela não ama discussões e contendas. Diz que ela é indulgente, quer dizer, ela é gentil, apropriada. Diz que ela é tratável. Isso se refere a uma pessoa aberta ao diálogo, disposta a ouvir, disposta a ceder, disposta a sofrer o prejuízo, a perdoar. Além disso, a sabedoria do alto é imparcial e sem fingimento. Dessa forma, a sabedoria celestial se revela por seus resultados. Em vez de produzir confusão e toda espécie de coisas ruins, versículo 16 do capítulo 3 de Tiago, ela se mostra com outros frutos, versículo 17, plena de misericórdia e bons frutos. Portanto, irmãos,
Somos chamados a deixar a tolice da rebelião e da contenda para abraçar a sabedoria do alto, a sabedoria segundo Cristo. Se alguém deseja se apegar à contenda, deve saber que essa tolice tem consequências. Isso deve nos levar à segunda linha do nosso provérbio. Veja aí. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O que isso quer dizer? Qual a sua relação com a primeira linha? Devemos começar por observar que a expressão faz alta sempre significa na ideia de elevar, de exaltar algo ou alguma coisa. Neste caso, uma porta é elevada. Qual o significado de uma porta elevada? Para entender, é preciso que tenhamos aqui a compreensão que temos diante de nós uma figura de linguagem, chamada sinédoque, na qual nos referimos a uma parte, a porta, para falar do todo, a casa. Então, o que o texto quer dizer é que quando fala da porta exaltada, está, na verdade, falando de uma casa exaltada. Porque se a porta é exaltada, a casa também é. Construir uma casa alta é aqui um sinônimo de ostentação. É algo que aponta para um coração orgulhoso. Então, ao dizer o que faz alta a sua casa, na linguagem poética, isso é apenas para se referir a um coração orgulhoso. Podemos parafrasear: o que possui um coração orgulhoso busca a própria queda, a própria destruição. Dessa forma, podemos notar a relação com o início do versículo 19. O que está por trás do amor à contenda? Qual é a fonte da qual brota esse espírito, essa disposição para brigar por tudo, para discutir em todas as ocasiões? O que nos leva a brigar, a discutir, a reivindicar os nossos direitos, a resistir à repreensão, a rejeitar os conselhos, a fazer valer a nossa vontade? Aqui está a resposta: um coração orgulhoso. Quando o orgulho encontra espaço para expansão em nosso coração, uma das primeiras coisas que ele faz é, por assim dizer, estabelecer uma disposição para a guerra. Ele faz brotar o amor à contenda. E isso não nos é ensinado só aqui no versículo 19 do capítulo 17, mas também em Provérbios 13, lemos o seguinte: da soberba, ou seja, do orgulho, da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Qual é o fruto da soberba? A contenda. Qual é a fonte da contenda? Soberba. A contenda, então, meus irmãos, nunca, e isso é importante você guardar, a contenda nunca está sozinha. A contenda tem um pai, cujo nome é orgulho, e tem uma irmã, cujo nome é rebelião. Você tem lutado ou já lutou contra esse pecado? Contra esta disposição para contender? Isso foi algo que você já experimentou? Ou está lutando agora? Eu lhe convido a examinar o seu coração. O que estava lá, ou o que está agora, como um pai a acariciar a sua própria filha.
Não é o orgulho? O orgulho lhe impede de ouvir, de ceder, de acatar os conselhos, de buscar a paz, de buscar a reconciliação, de colocar outra pessoa acima de você. O orgulho lhe faz querer mostrar quem manda, quem está no controle, quem é capaz, quem venceu, quem tem razão. O orgulho está por trás dessas coisas. Mas tudo isso é ilusão. Tudo isso é engano do coração. Esse provérbio nos adverte. O coração orgulhoso não é um coração sábio. O caminho da sabedoria é diferente. Veja o que diz a Escritura em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Nessa passagem do capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria está personificada, ela está falando. A sabedoria aqui nos diz muitas coisas, mas uma delas ela diz: eu aborreço a soberba, eu aborreço a arrogância, eu aborreço o mau caminho e a boca perversa. Isso quer dizer, não é possível amar a sabedoria e a contenda ao mesmo tempo. Não é possível ser sábio e orgulhoso. Ou você é sábio ou você é orgulhoso. Uma pessoa orgulhosa que ama a contenda pode se olhar no espelho e se achar muito sábia aos seus próprios olhos. Mas aqui está, da perspectiva da sabedoria divina, tal pessoa não passa de tola. E sua tolice lhe causará grandes prejuízos. Veja o que diz o provérbio: o orgulhoso facilita a própria queda. Essa palavra queda pode ser traduzida como quebra, como destruição, como demolição. É como algo que foi totalmente destruído, um prédio que caiu por terra. Eis a parte reservada ao coração orgulhoso, a destruição. Aqui podemos mencionar Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede, vem antes. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Portanto, quando encontramos uma língua que ama a contenda, sabemos o que está por trás desta língua, um coração orgulhoso. E quando encontramos um coração orgulhoso, já sabemos o que vem em seguida: a queda, a destruição. E por que isso acontece? Por que diz aqui que o orgulhoso está facilitando a própria queda? Eu creio que a resposta se encontra em Provérbios 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. O Salmo 31, versículo 23, lido no início do culto, diz que o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Então, eis algo que aparece por toda a Escritura, inclusive no texto já mencionado de Tiago, capítulo 4. Deus resiste aos soberbos. É por isso que o final do caminho do soberbo é destruição. Portanto, eu quero encorajar você a pensar sobre isso. Aonde suas brigas e discussões vão levar você? Seu coração enganoso lhe dirá: se você contender, você vencerá. A sabedoria do mundo lhe dirá: se você contender, você vai garantir a sua felicidade. Mas a sabedoria divina lhe previne.
suas brigas e discussões provenientes de um coração orgulhoso lhe levarão à destruição. Quem ama a contenda atrai sobre si não só a ira dos homens, mas também se torna alvo da disciplina e do juízo de Deus. Além disso, não duvide do poder destrutivo do pecado. O pecado destrói os nossos relacionamentos com Deus e o próximo. Então, eis as misérias de um coração orgulhoso. Contenda pelo caminho, destruição no final. Mas o Evangelho nos chama a um caminho diferente e a um final diferente. O Evangelho nos diz, lá em Tiago, Deus dá graça aos humildes. O Evangelho nos diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E ainda, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A verdadeira exaltação não acontece quando a nossa vontade é cumprida, mas quando nos sujeitamos à vontade de Deus. Quando o centro da nossa vida não é mais o eu rebelde e briguento, mas o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, aqui também o Evangelho nos convida a seguir a Cristo. Aqui também podemos ouvi-lo nos dizer: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Aqui podemos ainda aprender com as palavras do Evangelho revelado na primeira carta de Pedro. Convido você a abrir sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 até o 25. Depois da leitura, mantenha aberto, porque eu vou citar isso nas aplicações. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que todos nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, aqui lemos que Cristo nos deixou um exemplo e nós devemos seguir os seus passos. Olhe para ele. Em meio às perseguições que sofreu, em meio às calúnias, aos ultrajes, o que diz? Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não revidou. O que ele fez então?
Como assim? Ele não revidou aos seus agressores. Ele não contendeu com os pecadores. O que ele fez? O texto diz: ele se entregou àquele que julga retamente. E agora, nós somos chamados a fazer a mesma coisa. A tomar esta cruz difícil, dura, a negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Eis o exemplo. Mas ele não é apenas um exemplo. Ele também aparece no texto de Pedro como nosso Salvador. Por todas as contendas que eu e você nos envolvemos, as contendas, as brigas, as palavras duras, difíceis, que feriram outras pessoas, as discussões, por toda a rebelião contra Deus, das quais nós participamos, por conta do orgulho do coração, o que nós merecíamos. Provérbios diz: destruição. É isso que eu e você merecíamos. Mas às misérias de um coração orgulhoso se sobrepõe uma graça maravilhosa. Por isso o Espírito Santo nos diz aqui: Cristo sofreu em vosso lugar. E depois completa: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então pense, talvez você tenha a lembrança de duras discussões. Talvez você feriu. Talvez você foi ferido. Talvez você entristeceu. Talvez você foi entristecido. Talvez o pecado tenha destruído ou esteja destruindo relacionamentos. Mas aqui está o Evangelho. Por suas chagas fostes sarados. Em Cristo há perdão para todos os seus pecados. Cristo perdoa todas as contendas contra o próximo. Há perdão para toda rebelião contra Deus. Há perdão para o coração orgulhoso. Há cura para o pecado e seus efeitos. Cristo pode sarar as tuas feridas. Em Cristo, os relacionamentos que parecem perdidos podem ser restaurados. Lembre-se, se você está em Cristo, você está morto para o pecado e agora é chamado para viver a justiça. Você pode, pela graça de Cristo, aprender a se relacionar conforme a sabedoria do alto, de forma pura, pacífica, gentil, tratável, imparcial e sem hipocrisia. Mas talvez você diga: pastor, eu sei que Cristo é um exemplo para mim. Eu sei que Cristo é um Salvador para mim. Mas pastor, eu sou tão fraco, tão fraca. Pastor, eu sou tão inconstante, tão debilitado. Como é que eu posso abandonar a tolice da contenda e abraçar a sabedoria do alto? A isso eu respondo: Jesus Cristo não é só um exemplo perfeito. Jesus Cristo não é só um Salvador suficiente. Eis o que mais o Evangelho nos diz, aqui mesmo em 1 Pedro. Ele é um pastor presente. Entende isso? Cristo é um pastor presente.
Portanto, esposas que aqui estão, talvez o lugar onde mais conflitos aconteçam sejam dentro do casamento. E vocês, esposas, podem olhar, talvez, para o texto seguinte da nossa leitura. O capítulo 3 de 1 Pedro. Vocês verão aí, nesse texto, algo sobre as mulheres cristãs. Vejam que em Cristo, o pastor e bispo de vossa alma, minhas queridas irmãs, em Cristo, quando Cristo é seu pastor, você pode apresentar uma beleza interior, demonstrada, diz Pedro, num espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Não diga que isso é impossível quando Cristo está com você. Mas homens, maridos aqui presentes, vocês podem olhar para o versículo 7 do capítulo 3. Vejam que em Cristo, pastor e bispo da vossa alma, vocês podem viver a vida comum do lar com discernimento, com sabedoria. Irmãos, irmãs, jovens, crianças, vocês que estão em Cristo não são mais ovelhas desgarradas. Vocês não estão mais sozinhos ou sozinhas. Cristo está cuidando de vocês. Ele é o pastor e bispo de vossa alma. Ele lhe dará força e graça. Ele lhe fará repousar em pastos verdejantes. Lhe levará para junto das águas tranquilas de descanso. Ele concederá a você refrigério para a sua alma. Ele lhe guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a contenda e a destruição, as misérias de um coração orgulhoso. O evangelho da graça de Deus brilha dizendo: Jesus Cristo é um exemplo, segui-o. Jesus Cristo é o nosso Salvador suficiente, creia. Jesus Cristo é o pastor presente, descanse. Ele é maior do que a contenda, Ele é maior do que a destruição, Ele é maior do que as misérias de um coração orgulhoso. E tudo o que você precisa se encontra no Senhor Jesus Cristo. Siga, creia, descanse nele. Amém. Amém.